Boa tarde, pessoal. Sou Mariel Schmitz Ataíde, como vocês sabem. Esse meu canal eu estou utilizando para divulgar músicas que eu canto, falar sobre cultura, sobre música em geral, sobre colecionismo, hobbies e coisas afim. Hoje eu decidi mostrar uma partezinha da minha coleção para vocês. O que eu quero mostrar hoje são os discos que eu tenho dos Beatles. Os Beatles é uma banda que desde sempre eu soube quem era, porque meu pai falava muito. Todo mundo, desde os anos 80, sempre citava os Beatles como a maior banda de todos os tempos. Tinham alguns filmes, inclusive, que davam na sessão da tarde, naquela época, que apareciam os Beatles. Eu sempre soube quem eram os Beatles. Não sei exatamente quando é que foi a primeira vez que eu ouvi falar nos Beatles. Porém, o meu conhecimento de Beatles era superficial. Aí entraram os anos 90, ele continuou superficial. Em 1997, quando eu comecei a tocar na banda Letal com o Jornada e o Veneno, eu também conheci uma pessoa, o professor Auri Sudati, que era um fanático por Beatles e começou a me falar bastante sobre a banda e eu comecei a me aprofundar. Ele começou a me emprestar álbuns para eu fazer gravações em fitas cassete e aí eu comecei a conhecer melhor os Beatles. Então, a partir daí, eu comecei a querer me especializar um pouco mais sobre quem eram os Beatles. Então, no final dos anos 90, eu comecei a comprar alguns discos dos Beatles e hoje eu considero que tenha a discografia original completa. Claro que sempre há algumas coisas que eu não tenho, mas assim, da discografia convencional, digamos assim, tem todos os álbuns. Eu gostaria de mostrar para vocês, a partir de agora, quais seriam esses álbuns, né? Aqui eu tenho o Please Please Me, que é o primeiro álbum de estreia dos Beatles, álbum muito bom, de 1963. Esse álbum aqui eu destaco músicas como Misery, Please Please Me, Love Me Do, Twist and Shout. Né? É um álbum muito bom, uma estreia muito superior a muitas bandas por aí. O segundo álbum dos Beatles, que eu tenho aqui também de 63, é o With the Beatles. Um álbum muito bom, mas ainda com aquela raiz inicial dos Beatles, digamos assim, né? Mais bar, mais meninos mesmo, meninos de Liverpool, né? Um álbum bom, né? I Won't Be Long é uma música muito boa, Money. Então é um disco que vale a pena conhecer também. O terceiro álbum é o A Hard Day's Night, né? De 1964, é um álbum bem legal. Inclusive, se forem ver, tem algumas canções desse álbum que se tornaram versões aqui brasileiras, né? Eu aconselho esse álbum, é um álbum muito legal. Quarto álbum também, de 64, For Sale, álbum legal, com alguns covers também, mas ainda é um álbum, digamos assim, da primeira fase dos Beatles, né? No meu entender, começa a mudar aqui, no Help. Help, 1965, tem canções aqui como Yesterday, que é uma das canções que mais foi feito versões em toda a história. Yesterday não há pessoa nesse mundo que não conheça. Na sequência saiu Rubber Soul. Rubber Soul, um álbum também de 65, agora sim um álbum maduro, um álbum com canções espetaculares e experimentações que começaram a surgir nesse momento. Depois vem um dos favoritos, Revolver, de 66. Revolver é um álbum praticamente perfeito. Aconselho que escutem, porque aqui todas as canções são de altíssimo gabarito. Depois do Revolver, vem em 1967 um álbum que eu diria que é icônico. Começa pela capa, que é o Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. É um álbum que todo mundo cita, como em todas as listas de melhores álbuns do mundo, o Sgt. Pepper's está figurando como primeiro, segundo ou terceiro, enfim, está entre os 5 melhores. Ainda em 67, eu tenho aqui o Magical Mystery Tour, esse eu tenho em vinil, álbum também de 67, álbum muito bom.
que foi, inclusive, trilha sonora do filme de mesmo nome, dos próprios Beatles, né? É um álbum muito bom. Em 68, os Beatles lançaram também o The Beatles, que é o famoso álbum branco, né? Álbum duplo, álbum muito bom, eu diria que está entre os meus favoritos também, né? Na sequência, em 1969, sai Yellow Submarine, que é um álbum legal, mas também tem músicas incidentais do George Martin, a partir da faixa número 7. E anterior são músicas executadas pelos próprios Beatles. Também dos desenhos animados, Yellow Submarine, que saiu nessa época. Ainda em 1969, os Beatles lançaram essa outra capa icônica, é o Abbey Road, que na verdade é a última gravação dos Beatles, mas ainda eles estavam reservando um outro disco para ser lançado depois dele, que foi gravado antes, mas lançado depois. Então esse aqui são as últimas gravações, porém penúltimo disco, de 1969. O último disco então saiu, foi Let It Be. O Let It Be, um disco que foi lançado em 1970, mas com gravações anteriores ao Abbey Road. E como os Beatles, até em tão pouco tempo, digamos de 62 a 70, lançaram esse monte de disco, e ainda achavam tempo para gravar singles. Singles eram aquelas músicas que eram músicas promocionais, que não saíam, na sua grande maioria, nos álbuns de músicas exclusivas, como eu chamo. Então, em 1987, saiu uma compilação aqui, ó, Master Past Volume 1, dos Beatles, só com singles de 63 a 66. E depois Master Past Volume 2, que é de 1966 a 1970, somente singles, e tem singles perfeitos que eu diria aqui, tipo Day Tripper, We Can Work It Out, Lady Madonna e Hey Jude. Então essa é um pouquinho da minha coleção de discos, CDs e vinis, né? Digamos que seria o material que eu tenho dos Beatles hoje. E estou bem contente com esse material, acho que ele é bem completo. E dessa forma, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, prestigia o meu canal, que seguidamente eu vou estar colocando material e assuntos bem interessantes para a gente debater e conhecer aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, vamos divulgar esse meu canal. Obrigado, até logo!